Bom, agora vamos explicar as expressões do que macete, do que mala. Então, observe aqui, ó, que tem um exemplo aqui que a gente vai fazer. Então tá. Calcule a quantidade de calor que devemos fornecer para transformar 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 40 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Do gelo, 0,5 e o latente de fusão, 80 calorias por grama. Tá bom. Fiz um desenho aqui só para a gente entender direitinho. Ó. O gelo se encontrava a menos 10 graus Celsius, foi recebendo calor até chegar a 0 graus Celsius. Então, de menos 10 até 0 continua sendo gelo, embora subiu a temperatura, mas é gelo. Quer dizer, aqui é gelo, e o gelo continua recebendo calor, continua o gelo em 0 graus Celsius, até ele começar a transformar em água. Então, aqui é gelo, aqui é água. Daqui para frente, continua recebendo calor até chegar a temperatura de 40 graus Celsius. Eu quero saber a quantidade de calor que essas gramas, 10 gramas de água, recebeu do menos 10 até o 40 graus Celsius. Do gelo, menos 10 até a água, 40 graus Celsius. Beleza, então, eu vou ter que usar a expressão. Quer dizer, a quantidade de calor total é a quantidade de calor 1, que é a do gelo, mais a quantidade de calor 2, que é a da fusão do gelo em água, mais a quantidade de calor 3, que é da água para sair de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Olha, o Q1 seria o calor sensível, né? O calor sensível, ele vai aumentar a temperatura. E a gente, então, o Q1, vou te utilizar essa forma aqui, ó, que é aqui do que macete, QMC. Se eu colocar aqui delta T, poderia ser delta teta. Então, isso aqui eu vou usar no Q1 e no Q2. Essa fórmula que eu vou utilizar para substituir o Q1 e... Q2 não, perdão, Q3. E aqui no Q2, que é fusão, eu vou usar o calor latente, a fórmula do Qmala, QM vezes L. Então, isso aqui é no Q2. Então tá, vamos pegar os dados. Qual que é a massa que forneceu aqui? Massa, 10 gramas. Então, massa igual a 10 gramas. Qual é o valor do C do gelo? O C do gelo tá aqui, ó. C do gelo igual a 0. Vou colocar aqui gelo. 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Bom, qual foi a variação de temperatura? Variação de temperatura aqui, ó. Estava em menos 10 e foi para 0. Então, ele aumentou 10, né? Então, 10 graus Celsius. Isso aqui é para o gelo. Para fusão. No caso, o gelo é o Q1, tá? O gelo vai ser o Q1 aqui, ó. Q1. Fusão. Fusão, a massa continua, tem que pegar o valor da massa, que continua sendo 10 gramas. O latente de fusão é 80 calorias por grama. Então, isso aqui, no caso aqui, é o Q2. Agora, da água, ó. Água. Massa continua, é a mesma, né? Massa é igual a 10 gramas. Lembrando, aqui o gelo podia ser um bloco de 50 gramas, derreteu 10, você vai fazer só de 10, tá? Então, é 10, que é o restante, mas no caso aqui não. Beleza. O C da água é 1, tá lá em cima, tem essa informação lá, né? 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E a variação de temperatura aqui da água, ó, de 0 para 40 aumentou quanto? 40 graus Celsius, que é o Q2. Então, aqui Q2. Então, agora vamos fazer os cálculos aqui do Q1. Q1, eu vou usar a fórmula aqui, ó. No Q1 e no Q3, usa essa fórmula aqui, ó. Primeiro, que é macete. Então,
calcular o Q1. A massa do Q1, no lugar do M, eu vou colocar 10. O C do Q1, 0,5. E o ΔT também 10. Então, 10 vezes 0,5 dá 5. 5 vezes 10, 50 calorias. O Q2, de fusão, é a massa, que o Q2 eu vou usar essa expressão aqui, ó, a expressão do queimá-la aqui. Ó. É a massa, continua sendo 10. Latente de fusão aqui, 80. 10 vezes 80, 800 calorias. Q3. Usa a primeira fórmulazinha lá do que macete. Massa, 10. O C da água é 1, tá aqui. E o ΔT, 40. Multiplicando tudo aqui vai dar 10 vezes 1, 10. 10 vezes 40, 400 calorias. Então, eu quero calcular o Q total, é só somar. O Q total é igual a Q1, o valor do Q1, 50. Mais 800, mais 400. 50 mais 800, 850. 850 mais 400, 1.250 calorias. Então, essa quantidade de calor total que eu vou aplicar a um gelo